Imagina que você tem US$ 1.000 milhões no bolso e quer comprar o avião mais moderno do mundo, mas decide dizer não ao maior fabricante da Europa porque os motores dele não aguentam o calor da sua casa. No mundo da aviação, não se trata de quem tem o avião mais bonito, e sim de quem sobrevive aos 50 graus Celsius à sombra em Dubai. Enquanto o resto das companhias aéreas do planeta brigam para conseguir um lugar na fila de espera do Airbus A350, a Aeroplaneta, o gigante dos céus, manteve uma postura que deixou os engenheiros de Toulouse coçando a cabeça. Uma recusa total em comprar a versão maior do avião estrela da Airbus. É um capricho de um bilionário ou existe uma razão técnica que ameaça a rentabilidade da companhia aérea mais luxuosa do mundo? Para entender esse drama aeronáutico, precisamos viajar para o coração do deserto. Em Dubai, o ar não é só ar, é uma massa densa e quente que afeta a física do voo. Quando um avião tenta decolar a 50 graus Celsius, os motores precisam trabalhar o dobro para gerar o mesmo empuxo que teriam em Londres ou Nova York. É aí que começa a dor de cabeça da Airbus. A Aeroplaneta exige que seus aviões funcionem como relógios suíços, mesmo quando o asfalto está derretendo. O problema não é o avião em si, mas o coração que o impulsiona, os motores Rolls-Royce Trent XWB-97. Tim Clark, o homem que move os pauzinhos na Aeroplaneta, foi brutalmente honesto. Os motores não cumprem os ciclos de manutenção que a companhia precisa em ambientes poeirentos e quentes. Mas aqui a trama se complica. Se o A350 é supostamente o avião mais eficiente do século XXI, por que a Boeing continua ganhando a partida nos hangares de Dubai? A resposta curta é o Boeing 777X. Esse avião é o cavalo de batalha da Aeroplaneta, uma fera que não só aguenta o calor, como permite carregar mais passageiros e mais combustível em rotas longuíssimas. No entanto, o que ninguém te conta é que a Aeroplaneta não odeia a Airbus, simplesmente está pressionando de um jeito que nenhuma outra companhia aérea ousa fazer. É um jogo de pôquer em que as apostas se contam em milhares de milhões de euros. Se você acha que isso é só uma discussão de escritório, está muito enganado. No mundo dos aviões, o tempo de asa é tudo. Imagina comprar um carro esportivo de luxo, mas o fabricante te diz que a cada 3 meses precisa desmontar o motor porque a areia da sua cidade o destrói. Isso é exatamente o que a Aeroplaneta teme com o A350. Enquanto outras companhias aceitam reduzir o ritmo ou fazer mais manutenção, a Aeroplaneta voa com seus aviões quase 24 horas por dia. Se um avião fica no chão, perdem uma fortuna a cada minuto. Por isso, a lealdade à Boeing não é por amor à bandeira americana, mas por pura sobrevivência mecânica. Você já se perguntou por que os aviões da Aeroplaneta sempre parecem maiores e mais espaçosos que os da concorrência? Não é só o luxo dos chuveiros na primeira classe ou das suítes privativas, é uma questão de arquitetura interna. O Boeing 777X, o novo brinquedo que a Aeroplaneta pediu aos centos, tem uma fuselagem mais larga que o do A350. Esses poucos centímetros a mais permitem configurar as fileiras de assentos de um jeito que maximiza o lucro por cada litro de combustível queimado. Para a Aeroplaneta, o A350 é pequeno demais para ser o irmão mais velho e delicado demais para ser o trabalhador do deserto. Mas a história dá uma reviravolta inesperada quando olhamos os registros de pedidos. A Aeroplaneta finalmente cedeu e pediu alguns A350 da versão menor, a série 900. Mas por que comprar o pequeno e rejeitar o grande? Aqui entra a estratégia de microsegmentação. O A350-900 será usado em rotas médias onde não há tanta demanda, deixando os Boeing 777X para as rotas em que precisam esmagar a concorrência com capacidade bruta. É um jogo de xadrez. Dão à Airbus uma migalha para manter a concorrência viva, mas o contrato de verdade, o que define o futuro da aviação, continua nas mãos da Boeing. Vamos falar de dinheiro de verdade. Um único motor desses aviões custa o mesmo que vários prédios de apartamentos de luxo.
Se a Aeroplaneta conseguisse que a Rolls-Royce desenhasse o motor para torná-lo imune ao calor dos Emirados, a Airbus ganharia o contrato do século. Mas a Rolls-Royce disse que não consegue fazer milagre sem que o custo dispare. Isso criou uma tensão pública sem precedentes. É raro ver um cliente criticar tão duramente seu fornecedor nas feiras aeronáuticas, mas Tim Clark sabe que é o único cliente capaz de fazer uma fábrica inteira na Europa tremer com uma única declaração à imprensa. Mas aqui a trama se complica. Se o A350 é supostamente o avião mais eficiente do século XXI, por que a Boeing continua ganhando a partida nos hangares de Dubai? A resposta curta é o Boeing 777X. Esse avião é o cavalo de batalha da Aeroplaneta, uma fera que não só aguenta o calor, como permite carregar mais passageiros e mais combustível em rotas longuíssimas. No entanto, o que ninguém te conta é que a Aeroplaneta não odeia a Airbus, simplesmente está pressionando de um jeito que nenhuma outra companhia aérea ousa fazer. É um jogo de pôquer em que as apostas se contam em milhares de milhões de euros. Se você acha que isso é só uma discussão de escritório, está muito enganado. No mundo dos aviões, o tempo de asa é tudo. Imagina comprar um carro esportivo de luxo, mas o fabricante te diz que a cada 3 meses precisa desmontar o motor porque a areia da sua cidade o destrói. Isso é exatamente o que a Aeroplaneta teme com o A350. Enquanto outras companhias aceitam reduzir o ritmo ou fazer mais manutenção, a Aeroplaneta voa com seus aviões quase 24 horas por dia. Se um avião fica no chão, perdem uma fortuna a cada minuto. Por isso, a lealdade à Boeing não é por amor à bandeira americana, mas por pura sobrevivência mecânica. Você já se perguntou por que os aviões da Aeroplaneta sempre parecem maiores e mais espaçosos que os da concorrência? Não é só o luxo dos chuveiros na primeira classe ou das suítes privativas, é uma questão de arquitetura interna. O Boeing 777X, o novo brinquedo que a Aeroplaneta pediu aos centos, tem uma fuselagem mais larga que o do A350. Esses poucos centímetros a mais permitem configurar as fileiras de assentos de um jeito que maximiza o lucro por cada litro de combustível queimado. Para a Aeroplaneta, o A350 é pequeno demais para ser o irmão mais velho e delicado demais para ser o trabalhador do deserto. Mas a história dá uma reviravolta inesperada quando olhamos os registros de pedidos. A Aeroplaneta finalmente cedeu e pediu alguns A350 da versão menor, a série 900. Mas por que comprar o pequeno e rejeitar o grande? Aqui entra a estratégia de microsegmentação. O A350-900 será usado em rotas médias onde não há tanta demanda, deixando os Boeing 777X para as rotas em que precisam esmagar a concorrência com capacidade bruta. É um jogo de xadrez. Dão à Airbus uma migalha para manter a concorrência viva, mas o contrato de verdade, o que define o futuro da aviação, continua nas mãos da Boeing. Vamos falar de dinheiro de verdade. Um único motor desses aviões custa o mesmo que vários prédios de apartamentos de luxo. Se a Aeroplaneta conseguisse que a Rolls-Royce desenhasse o motor para torná-lo imune ao calor dos Emirados, a Airbus ganharia o contrato do século. Mas a Rolls-Royce disse que não consegue fazer milagre sem que o custo dispare. Isso criou uma tensão pública sem precedentes. É raro ver um cliente criticar tão duramente seu fornecedor nas feiras aeronáuticas, mas Tim Clark sabe que é o único cliente capaz de fazer uma fábrica inteira na Europa tremer com uma única declaração à imprensa. Mas aqui a trama se complica. Se o A350 é supostamente o avião mais eficiente do século XXI, por que a Boeing continua ganhando a partida nos hangares de Dubai? A resposta curta é o Boeing 777X. Esse avião é o cavalo de batalha da Aeroplaneta, uma fera que não só aguenta o calor, como permite carregar mais passageiros e mais combustível em rotas longuíssimas. No entanto, o que ninguém te conta é que a Aeroplaneta não odeia a Airbus, simplesmente está pressionando de um jeito que nenhuma outra companhia aérea ousa fazer. É um jogo de pôquer em que as apostas se contam em milhares de milhões de euros.
Se você acha que isso é só uma discussão de escritório, está muito enganado. No mundo dos aviões, o tempo de asa é tudo. Imagina comprar um carro esportivo de luxo, mas o fabricante te diz que a cada 3 meses precisa desmontar o motor porque a areia da sua cidade o destrói. Isso é exatamente o que a Aeroplaneta teme com o A350. Enquanto outras companhias aceitam reduzir o ritmo ou fazer mais manutenção, a Aeroplaneta voa com seus aviões quase 24 horas por dia. Se um avião fica no chão, perdem uma fortuna a cada minuto. Por isso, a lealdade à Boeing não é por amor à bandeira americana, mas por pura sobrevivência mecânica. Você já se perguntou por que os aviões da Aeroplaneta sempre parecem maiores e mais espaçosos que os da concorrência? Não é só o luxo dos chuveiros na primeira